A paz do Senhor, bem-vindos novamente, aleluia, a estes estudos da Bíblia. Sou David Fleitas, pastor da Igreja Evangélica de Ruti, e estamos, nesta ocasião, estudando Ministérios e Liderança na Igreja, parte 4. Já hemos falado do Ministério Apostólico, do Ministério Profético, e hoje vamos a falar do Ministério Evangelista. A palavra traduzida como evangelista en el Nuevo Testamento es un sustantivo que es tirado del verbo evangelizomai, una palabra griega que significa anunciar noticias. Amén. Anunciar noticias. Y generalmente es traducida como pregar o evangelio. Amén. Eso que significa evangelista, aquel que prega o evangelio. E o verbo é muito comum, como verbo é muito comum no Novo Testamento e é aplicado, por exemplo, a Deus. O termo evangelista é aplicado a Deus, como aparece em Gálatas 3:8, dice, ahora a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunció previamente a boa nova a Abraão, dizendo, en ti serão abençoadas todas as nações. Aqui encontramos a Deus falando para Abraão e entregando a ele as boas novas. O sea, que o primeiro evangelista foi Deus. Amém? Pero também encontramos a nosso próprio Senhor Jesus, em Lucas 21, 20, verso 1, que diz, num desses dias, quando Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o evangelho, sobreviram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos. Amém? E os membros comuns da igreja também são chamados, aleluia, a evangelizar, bem como os apóstolos em suas viagens missionárias. Atos 8:4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. É um momento que a igreja foi perseguida, sofria perseguição, a igreja se tornou uma igreja evangelista. Lá onde estavam os crentes, era pregado o evangelho. Então, o termo evangelista tem que ver diretamente com a mensagem de evangelho de Jesus. No Antigo Testamento não havia evangelistas, por quanto não havia evangelho. Amém? Mas Deus foi o primeiro evangelista porque ele trouxe para Abraão as boas novas de que chegaria o Messias prometido. Então, o substantivo evangelista aparece somente 3 veces apenas no Nuevo Testamento. Lembremos que estamos estudiando estos ministerios que el Señor Jesús, ¿verdad?, entregó y que Pablo fala de ellos en Efesios capítulo 4, verso 11. Amén. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores y mestres. Então, somente 3 veces no Nuevo Testamento aparece esta palabra evangelista. Paulo, por exemplo, exorta a Timoteo a fazer o trabalho de um evangelista. Segunda de Timóteo 4, verso 5. Ele fala com Timóteo e lhe diz, tu, porém, se sobre um tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Timoteo acompanhou o apóstolo em suas viagens missionárias, mas está claro, pelos mandatos que ele deu, 2 cartas a Timóteo, primeira e segunda de Timóteo, que sua tarefa, quando o apóstolo escreveu, era de em grande parte local e pastoral. Você vai notar que praticamente todos os conselhos, amonestações que Paulo dá para Timóteo, que era como seu filho espiritual, ainda que não se convirtió com Paulo, mas sim ele se levantou seu ministério, com o apóstolo Paulo. Estas 2 cartas estão focalizadas muito, verdade, dirigidas em quanto a seu ministério pastoral, não tanto evangelista. Deste ponto de vista, podemos dizer que o evangelista realiza intrinsecamente o trabalho pastoral ou vice-versa, o pastor realiza o trabalho de evangelista. Pues sabemos que o pastor não somente tem que fazer um trabalho, verdade, pastoral, sino também tem que evangelizar, tem que ensinar o evangelho
de Jesus, primeiramente aos crentes. Amém? Primeiramente aos crentes. Ele era informado de que ele deveria fazer o trabalho de evangelista, e isso mostra que ele poderia também ser pastor, mestre e também evangelista. Amém? De pregar o evangelho de Jesus. Amém? A todas as pessoas. Em Atos 21:8, Filipe é outra das ocasiões onde encontramos a palavra evangelista. Lembremos que somente aparece 3 vezes no Nuevo Testamento. Dice a palavra así: partindo no dia seguinte, fomos a Cesarea, entrando en casa de Felipe, o evangelista, que era un docete, ficamos con él. Felipe era reconocido como evangelista. Y él fue escolhido docete, diáconos en Atos 6, y após la perseguição de Esteban, ocupó un lugar de destaque en la pregação do evangelio en áreas não evangelizadas. E aqui queremos entrar e falar um pouco da primeira questão. O evangelista vai pregar o evangelho lugares onde ainda não se ha pregado o evangelho. Ou há pessoas que ainda não han escutado o evangelho. Principalmente. Amém? Atos 8:5 diz que descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Então, esto es muy importante porque realmente o ministério evangelista leva o mensaje de salvação a todas as pessoas que ainda não são crentes. Ainda que ele foi enviado e pregava a Cristo, note que ele não está no listado entre os apóstolos. E aqui vamos a ver uma distinção, uma diferença. Atos 8:14 diz: os apóstoles, pois, estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. O que aconteceu? Pues que Felipe começou a pregar o evangelho e houve um grande avivamento. Muitas pessoas começaram a convertir-se a Cristo, e então os apóstolos escutaram e enviaram a Pedro e a João, ¿verdad?, a supervisão que estava acontecendo em Samaria. Então, aqui há uma diferença entre evangelista e apóstolo. Há uma distinção que também é semelhante, feita, ¿verdad?, é semelhante a Timóteo, em 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então, temos que notar que, embora os apóstolos fossem evangelistas, e podemos dizer que os apóstolos faziam todo o trabalho de ministérios, eles levavam o evangelho, eles falavam a palavra de Deus, eram profetas, ¿verdad? Porque naquela época, lembremos, não estava a Bíblia como conhecemos agora. Eles também faziam trabalho evangelista e também, por supuesto, eram pastores e mestres das escrituras. Então, o apóstolo fazia todo o trabalho ministerial, mas depois o Senhor, verdade, foi deixando um ministério mais específico para outros, como, por exemplo, este de evangelista. Então, embora que os apóstolos fossem evangelistas, nem todos os evangelistas eram apóstolos. Amém? Porque o evangelista estava, verdade, focalizado para levar o evangelho de Cristo às pessoas que ainda não eram crentes. Então, muito importante. En este Efesios capítulo 4, verso 11, del que ya hemos hablado varias veces, encontramos, ¿verdad?, que el papel de evangelista es mencionado después de apóstolo, de profeta, antes de pastor y mestre. Y ainda que no es, se fala muito no Nuevo Testamento dos ministerios evangelistas, prácticamente es todo lo que podemos falar. Sí, tenemos que decir algo que acho que es muy importante. En esta pasaje fica claro que el ministerio de evangelista era un ministerio distintivo dentro de la iglesia cristiana. En cuanto todos los cristianos
sin duda, cumplir essa tarefa sagrada, porque todos os crentes temos que pregar o evangelho. A igreja foi chamada a ser luz às nações, e cada um de nós temos que aproveitar qualquer oportunidade para falar de Cristo a todos, especialmente a los não crentes. A medida que a oportunidade crescia, ¿verdad? Se apresentou, algunos foram preeminentemente chamados e equipados pelo Espírito Santo para tal tarefa. ¿Qué significa isso? Que o Senhor separou, e eu acredito que ainda hoje, Ele separa alguns especificamente para este ministério de evangelista, que é levar o evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Mais tarde, na história da igreja, o termo evangelista foi usado para se referir-se aos escritores dos 4 evangelhos. Então, agora, pois conhecemos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, ou também se conhece como Marcos evangelista, Mateus evangelista, porque eles escreveram o evangelho. Então, o evangelista, o que tem o ministério de evangelista, tem que ter autoridade, e essa autoridade que dá o Espírito Santo para poder pregar com ousadia a palavra de Deus. Amém? Prega a palavra de Deus com ousadia. E o coração do evangelista está em fogo pela mensagem de salvação de Cristo. Esse é a única motivação do ministério de evangelista, é que as pessoas se salvem, que as pessoas se arrependam, que as pessoas venham aos pés de Cristo. Isso é para o único que trabalham, para o único que oram, para o único que se preparam de trouxer pessoas aos pés de Cristo. Amém? Agora existem muitos pregadores que se autodenominam evangelistas. Temos muitas pessoas que se autodenominam evangelistas. E muitas vezes são pregadores independentes que não estão sob nenhuma autoridade eclesial. Tem seu ministério, e então com esse ministério eles vão de cá para lá, mas não tem pastor, não tem congregação. Há muitos deste tipo de pregadores, muitos deles deram origem a erros doutrinários, porque pregam sobre a sua própria inspiração e argumentando muitas vezes que é a voz de Deus manifestada a eles, e trouxem doutrinas contrárias à palavra de Deus. Então, temos que entender que todo ministério tem que ter uma autoridade dentro da igreja, entendeu? Todos estamos ligados ao corpo de Cristo e temos uma função. Não há ministério fora do corpo de Cristo. Mesmo que seja evangelista, mesmo que seja pastor, todos estamos ligados ao corpo de Cristo e todos precisamos de ser membros de uma igreja local. Então, quem exerce esse ministério de evangelista deve ser sujeito a uma autoridade, frequentar uma igreja, ter um pastor. Amém? Não somente por ter uma autoridade acima, sino porque é precisamente uma cobertura de oração, alguém que se preocupe pela vida espiritual. Um lugar onde eles sejam reconhecidos como um membro ativo e onde podem dar essa cobertura. Se ele for um evangelista reconhecido por uma congregação ou missão, obviamente terá autoridade para pregar e fazer seu trabalho. Então, eu quero dizer isto porque acho que é muito importante. Os ministérios dentro da igreja são reconhecidos pela própria igreja. Aqui não é questão de que você fale, eu tenho um ministério. Não, nunca funcionou assim. São os demais que reconhecem o ministério que você tem. Então, se uma pessoa não serve dentro da igreja, para o pouco, como o Senhor vai chamar para um ministério maior? Então, todos os ministérios dentro da igreja são para servir ao Senhor. E que estamos encontrando com o ministério de evangelista? Pois que há muitos evangelistas que vão de igreja em igreja, trazendo uma palavra que se dê fogo, que se dê avivamento, que se dê poder, que se dê unção. E se dizem ministério evangelista. Sim, depois trouxe uma palavra também de salvação, mas vão de igreja em igreja. E muitas vezes vão
pues buscando, ¿verdad? Sustento para su propia vida, para su propia familia, para su propio ministério. Então, temos que entender que o enfoque do ministério evangelista não é dentro da igreja. Por quê? Porque o pastor é o primeiro que tem que pregar o evangelho de Cristo. Isso não significa que um evangelista possa pregar alguma vez na igreja. Claro que sim. Claro que sim. Pero não é possível que sempre esté pregando dentro das igrejas, porque o ministério evangelista é fora da igreja. É salvar almas para Cristo. Llegar hasta esse lugar onde ainda o evangelho não chegou. Há tantos países, tantos povos hoje, onde o evangelho não é pregado. Então, para isso é o ministério evangelista, para chegar até onde estão essas pessoas. Amém? E depois, claro que sim, eu acho que pode chegar a alguma igreja, trouxer testemunhos e também, como que não, eu acredito que isso poder recolher uma oferta para continuar com seu trabalho, com seu ministério, verdade? Se precisa. Por isso é tão importante de buscar a direção, né? A direção do Espírito Santo. Então, que requisitos podemos encontrar para o evangelista, conforme a lo que hemos conhecido de Timóteo, de Felipe? Bem, que o evangelista deve ser um líder servo. Exercer a liderança, mas com o coração a serviço da igreja. Mire que Felipe foi enviado a Samaria, ele não foi sozinho, foi enviado e também foi guiado também pelo Espírito Santo, mas ele tinha que dar informação aos apóstolos em Jerusalém. O evangelista deve comunicar eficazmente a palavra de Deus. Essa pessoa tem que conhecer bem a palavra, deve conhecer bem a palavra do Senhor. Também deve depender do Espírito Santo. Imagine, precisa da direção do Espírito Santo, precisa da comunhão, escutar a palavra do Espírito Santo, porque ele é que é guiado. Lembre que Felipe foi enviado a Samaria e depois que chegou um grande avivamento, que muitas pessoas se estavam convirtiendo, o Espírito Santo levou a Felipe ao deserto para trazer o evangelho a um eunuco que estava em um carro no deserto. Então, talvez hoje em dia, se nós vemos um avivamento tão grande, as pessoas se estão convertendo, talvez o último que pensamos é sair de aí, se aí está a benção. Mas ele era guiado pelo Espírito Santo, porque esse é o ministério evangelista. Ser guiado pelo Espírito Santo onde há uma necessidade, entendeu? Então, lamentavelmente, hoje encontramos que há evangelistas que não são tão guiados pelo Espírito Santo, talvez que não tenham ministério evangelista. Por isso, a igreja deve conhecer a palavra de Deus, deve conhecer e deve também, assim, evaluar, a fazer a avaliação dos ministérios dentro da igreja. O evangelista deve permanecer fiel diante do mundo hostil, que o assediará com tentações, escárnios, ofensas e outras artimanhas do inimigo. Porque o inimigo não vai querer nunca que você pregue o evangelho. Então, por isso tem que ser forte, por isso deve depender do Espírito Santo, por isso deve conhecer a palavra de Deus, por isso deve servir uma igreja, por isso deve ter um pastor. O evangelista deve proclamar que Jesus Cristo é o único caminho à salvação para o ser humano. Essa é principalmente a mensagem do evangelista. Por isso que o evangelista não pode ir pregando nas igrejas. Por quê? Porque já a igreja sabe que estão nos conversos. De vez em quando o pastor deve pregar também o evangelho, porque sempre chegam visitas. Mas não podemos sempre os pastores estar pregando, verdade, para a salvação das almas, porque há outra alimentação. Mas o trabalho do evangelista é pregar uma e outra vez o mensagem da salvação de Cristo, aleluia, para os não crentes. O evangelista deve ter uma estratégia para a colheita, para que as almas se salvem, por exemplo. E aqui, por isso é tão importante para mim, como pastor, que os ministérios tenham cobertura da igreja. Um evangelista
que se levantam da nossa igreja, por exemplo, a igreja de Ruth, e tem esse coração para chegar a Zurich, a pregar a las almas, e vá para cá pregando e falando com as pessoas e orando, deve ter uma estratégia. ¿Para quê? Para se nota que as pessoas se estão convirtiendo, então poder ligar, aleluia, para a igreja, poder conectar com a igreja, ou talvez abrir outra igreja em Zurich ou em outro lugar, entendeu? E para isso precisa de projetos, precisa de presupuesto, precisa de conexões. Isso não pode fazer o evangelista sozinho, porque o evangelista não prepara pastores. O evangelista não edifica a igreja a 100%, precisa dos outros ministérios, entendeu? O evangelista va de lugar en lugar, pregando a palabra, salvando as almas, aleluya. Y una vez que las almas se salvan, entonces ahí llegan, ¿verdad?, los misionarios o los pastores y comienzan a pregar y a edificar iglesias, comienza a haber bautismo. ¿Es posible que el evangelista bautice? Sí, como pasó con el eunuco. Es posible, pero no va a ser algo común. Porque el evangelista, o propósito del evangelista, no, nuevamente es pregar el evangelio. Y el bautismo es posterior a la salvación, cuando la persona da testimonio de que realmente es nueva vida en Cristo. Entonces el evangelista debe tener una estrategia para... A veces hay personas que tienen ministerio evangelista y van pregando y las almas se salvan, pero como no tienen una estrategia, a veces y esos mismos ministerios evangelistas no están en ninguna iglesia, las personas se salvan, las personas ven con corazón, pero como no hay una continuación, como no hay un trabajo, como no hay una administración posterior, el evangelista es enviado para otro lugar por el Espíritu Santo y aquel trabajo y aquella semente, ¿verdad?, se pierde porque no hay continuidad. Por eso es tan importante que el evangelista tenga, ¿verdad?, un equipo detrás de él para ayudar, amén, no trabalho da expansão do evangelho. E a mensagem do evangelista deve ser bíblica, ou seja, baseada na Bíblia. Amém? Então, o que hemos aprendido hoje do ministério evangelista? Porque realmente não fala muito a palavra de Deus, primeiramente, não fala muito a palavra de Deus do ministério evangelista. Vamos a encontrar a partir da próxima semana, que já vamos a falar dos pastores e mestres, e a seguinte vamos a falar dos diáconos, que somente pastores, mestres y diáconos, porque pastores y mestres a misma cosa, y ya hablaremos de eso en la próxima semana. A Biblia fala y el apóstol Paulo fala dos requisitos, dos pastores o obispos, que es lo mismo, y dos diáconos. Usted no va a encontrar requisito ni para apóstol, ni para profeta, ni para evangelista. Todo esto son, ¿verdad?, lo que vemos en la palabra de Dios. Mas Paulo fala directamente, deja de una manera muy clara requisitos para apóstol, para obispo, pastor, que es lo mismo, y para diáconos. Por eso que la iglesia usa más y reconoce más estos ministerios dentro de la iglesia de pastores y diáconos. Ahora, el evangelista es un ministerio entregado por Jesús, onde a pessoa é dedicada exclusivamente a pregar o evangelho fora da igreja, talvez em algum momento dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Vá a lugares onde há pessoas que não são convertidas, onde não há igrejas muitas vezes, e está sujeito a ministério dentro da igreja, sujeito a uma congregação, como aconteceu com Felipe. Y debe ser un servo de Dios, no puede ser un ministerio independiente fuera de una iglesia, eso es imposible, no es correcto, no es bíblico eso. Debe conocer bien la palabra de Dios, debe ser direccionar íntimamente pelo Espíritu Santo y, aleluya, o mensaje de ese ministerio va a ser siempre só a salvación por Cristo. Amén. Então, esto que falamos hoje do Ministério Evangelista. A próxima semana já entraremos no Ministério de Pastor. Há muita mais informação, por supuesto que sim, mas não é mais nem menos importante. Todos os ministérios são importantes dentro da igreja. E eu acredito que todos eles estão aí para, como diz o apóstolo, para a edificação da igreja. Talvez você tenha Ministério Evangelista e não sabe.
Talvez o Senhor colocou a você esse desejo, esse fogo de falar a outras pessoas. E muitas vezes você está dentro da igreja y você sente como que le falta algo, que está incómoda dentro da igreja, como que não termina você. Tal vez o que o Senhor está falando para você é que você tem que começar a pregar o evangelho fora da igreja, a falar com outras pessoas. Não estou falando de que você tenha um ministério evangelista como hay algunos por ahí, donde hay miles y miles de personas. No necesariamente eso, ¿no? A veces pensamos que el ministerio evangelista es que cuando hay 500 personas, 1000 personas. No, no es eso, no es eso, ¿entendió? El ministerio evangelista es que tiene ese deseo, ese fuego, y que somente fala de Jesús, amén, y tiene ese fuego pelas almas, amén. Tal vez busque direção de Deus, amém, e o Senhor falará com você, se esse é o ministério. E se não é o ministério de evangelista, lembre que toda a igreja temos a responsabilidade de falar de Jesus a todo mundo. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, estudar a tua palavra. E eu peço, Deus, que teu Espírito Santo dê a confirmação a nossas vidas de que é o que o Senhor quer de nós. Porque muitas vezes nós pensamos que nosso trabalho sempre tem que ser dentro da igreja, mas sabemos, Senhor, que também há muito trabalho fora da igreja, que há muitas pessoas que estão perdidas. E talvez o Senhor está colocando esse ministério, já tem esse ministério dentro da igreja. Senhor, dá conformidade, confirmação disto, Pai amado. E se não, de todas maneiras, a tua palavra diz que a igreja foi chamada para ser luz nas trevas. Usa nossas vidas para que muitas pessoas venham a teus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe grande e poderosamente.